Boa noite. Que bom que nós estamos nesta festa dos nossos filhos, né? Neste momento de início de Semana Santa, Páscoa, a cantata é de Páscoa. E aqui eu sou o Flávio, pastor da igreja, desta igreja aqui, e quero, como representante desta igreja, dizer que todos vocês são muito bem-vindos nesta noite. Momento muito alegre, momento gostoso, e gostaríamos que você se sentisse muito bem aqui neste espaço, tá bom? E Pastor Hugo, sou eu, o pastor do colégio. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa igreja, à nossa cantata de Páscoa. Neste ano, Jesus venceu. A casa tá cheia, pastor Flávio, mas assim, quem tiver no Piauí, no Maranhão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, dá para assistir também? Dá, ou se dá. Dá para você também enviar para quem ficou em casa. Não precisa ser na Coreia e nem na China. Você pode enviar para casa, para um avô, para uma avó de outro estado, de outra cidade, tá? Temos um link do YouTube, tá bom? Temos aqui, vai ser projetado aqui agora um QR Code. Esse QR Code, você pode apontar o seu celular e ali vai te direcionar para o YouTube. Tá bom? E você pode enviar o link para quem você quiser. E temos
Só aguardando o QR Code aparecer. Foi também já enviado na agenda digital, tá bom? Então você pode abrir a sua agenda digital. O link já deve estar lá para você. É só compartilhar para quem você desejar que assista também. Agora já está aí, pastor. Está aqui o QR Code. E se você não sabe usar direito o QR Code aqui, vai no YouTube e procura lá, pesquisa lá, Adventistas Planaltina. Adventistas Planaltina. E ali você vai entrar no canal da igreja e lá no ao vivo, lá está então a transmissão desta noite, que você pode enviar para quem você quiser. E também, pastor Hugo, pode ser um momento depois assim de memória, né, de lembrança no futuro. Vai ficar registrado. Vai ficar registrado. E pastor Flávio, tem que aproveitar e se inscrever, curtir o canal, né? Vamos dar uma de blogueirinho aqui, isso, né? Blogueiros aí, influencer, né? É isso aí, a gente tem que ser influenciador para o bem. Gente, costumeiramente o nosso colégio entrega um kit de Páscoa para os nossos alunos. A entrega vai ser realizada nesta semana, quarta-feira. Você vai receber sua colomba, seu suco. Se sobrar, até eu vou levar para casa, mas acho que geralmente não sobra. É um kit gostoso, né? É um kit bom e você vai receber na quarta-feira. Junto com este kit, pastor Flávio, cada pai, cada mãe, cada aluno vai estar recebendo este livro aqui, chamado O Grande Conflito. Que legal. O que este livro fala? Fala a respeito da grande batalha que todos nós estamos inseridos. Agora, pastor Flávio, é um livro de 42 capítulos. Verdade. Não é dos mais pequenos. Acho que dá quase 300 páginas aí também, Dá quase 300 né? páginas. Assim, talvez a pessoa leia este livro em casa e não entenda bem tudo que vai estar escrito aqui. Pode acontecer. A gente pode ajudar de alguma forma? Podemos. Esta igreja aqui, a partir de domingo que vem, às 19 horas, domingo que vem, dia 9, às 19 horas, todos os domingos, estará fazendo um estudo, tá? Não específico do livro, mas relacionado ao livro. E também relaciona ali com Daniel e Apocalipse em especial. E tem aqueles animais terríveis, espantosos do livro do Apocalipse, que bota medo em alguns, né? Nós vamos poder entender um pouquinho mais sobre isto também, aos domingos, às 19 horas, tá bom? Aqui nesta igreja, todos os domingos, um estudo bíblico, né? Um estudo na Bíblia, para entender um pouquinho melhor deste livro também. E todos são convidados. É isso aí, fica o convite, nós agradecemos a sua participação. Nós temos alguns locais vazios, se você procurar ali ao lado nós temos alguns. Aqui à frente, bem um pouquinho, nós temos alguns locais também. Fique muito à vontade para essa cantata de Páscoa. Pastor Flávio, muito obrigado por nos receber na sua igreja. É um privilégio, pastor Hugo. Nós temos uma grande parceria, né? Colégio Adventista com a Igreja Adventista. Somos um só, né? Pela graça de Deus somos um só, e aqui nós somos um único povo também, né? E agora, pastor Hugo, vamos convidar uma pessoa especial para estar conosco aqui agora, né? O principal convidado. O principal, para darmos realmente o início para este grande programa, para esta grande festa, que é o nosso Deus. Quero convidar você para orarmos juntos. Convido você, se possível, feche os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus, chamá-lo para estar aqui conosco nesta noite. Senhor, nossa gratidão por este evento. Nós estamos muito felizes por participar em família, com os nossos filhos, momento gostoso, descontraído, mas um momento muito especial também, que pode tocar em nossos corações. Não é um momento acadêmico, não é um momento curricular, mas é um momento familiar, e onde o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode falar aos nossos corações nesta noite, e através dos nossos filhos e da música. Senhor, abençoe este evento, esteja conosco, e em nome de Jesus oramos, amém.
Pedimos para que os pais, por gentileza, se sentem. Por gentileza, sentem-se, por favor, para começarmos a programação. Vamos lá, aguardando os pais se sentarem. Vamos aguardar os pais se sentarem-se, vamos lá. Baby, fala. Beleza? Todos os pais sentados. Vamos lá. Viva! A Páscoa chegou! Alguns pensam logo em chocolate. Chocolates são deliciosos, mas a morte e ressurreição de Jesus são mais que especiais. Cristo é o Cordeiro enviado por Deus para nos salvar. Ele nos amou, Ele morreu e em breve voltará para nos buscar. Jesus venceu! Vamos cantar sobre esse amor que vive? Adolescente amado e um jovem esperto. Um dia, quando ele foi com sua família adorar no templo, viu um cordeirinho sendo morto. Era uma cena triste, mas Jesus entendeu tudo o que sua mãe havia ensinado sobre a sua missão. A família de Jesus não tinha muito dinheiro, mas tinha muito amor, e esse amor Jesus mostrou a todos enquanto viveu aqui. Foi do alto de um monte que levantaram a cruz.
da cruz e o colocaram num túmulo fechado por uma pedra. Era sexta-feira. Durante todo o sábado, Jesus descansou. No domingo, bem cedinho, Maria Madalena foi levar perfumes ao túmulo onde o mestre estava. Quando chegaram, o anjo que tirou a pedra que fechava o túmulo disse a elas: "Não tenham medo, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou." "Agora vão e falem aos discípulos." Ela saiu correndo cheia de alegria. De repente, o próprio Jesus apareceu. Na mesma hora, ela o adorou. Então, correu para anunciar a todos que Jesus havia ressuscitado. O amor verdadeiro não se revela só com palavras, mas se prova com atitudes. Por isso, Deus foi além das declarações de amor e entregou seu único filho para que todos tenham a oportunidade da salvação. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Mais
Nós somos a obra de arte de Deus e fomos planejados em cada detalhe. Deus nos fez com muito amor e nos formou à sua imagem. Porém, o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em nós. A história da restauração humana foi escrita logo após a entrada do pecado no mundo. Jesus preferiu morrer a viver sem você. Cristo nos convida a ser restaurados pelo seu amor, que vai além de palavras. Deixou sua glória no céu e veio morrer em nosso lugar. Jesus se humilhou e teve compaixão de um mundo pecador. Cristo morreu em uma cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos deu vida eterna e hoje podemos cantar o hino da vitória. Jesus está vivo! Jesus venceu! Deixou sua glória no céu e veio morrer em meu lugar. Se humilhou e teve compaixão de um mundo
Boa noite. Boa noite, crianças. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Que maravilha ouvir um coral tão lindo como este, com músicas tão significativas para essa semana especial que, para o cristianismo, todo o cristianismo é uma semana ímpar. Porque, afinal de contas, nós comemoramos, durante esse período, a morte e ressurreição do nosso Senhor. E segundo a Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 37, por conta da morte e ressurreição de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores porque Ele venceu essa guerra por nós. Vocês acabaram de cantar esse lindo hino, essa linda música, falando sobre isso. Ele é vencedor. E por causa da vitória dele, nós também somos vencedores. Amém? A história da humanidade começou bem, quando Deus criou o mundo sem problemas, sem injustiças, ou, na linguagem bíblica, sem pecado. Mas por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo, a raça humana, que é obra de um Criador, ficou distante do seu Criador. E essa separação, segundo a própria Bíblia, é feita por conta do pecado. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, apesar da raça humana ter virado as costas para Deus, lá no seu início, Deus não virou as costas para a raça humana. Deus amou esses filhos que se afastaram dele. E ele decidiu pagar um preço altíssimo para que nós pudéssemos ser vencedores. E esse preço foi enviar o seu filho. O que de mais precioso havia no universo, Deus enviou. Tudo, aliás, segundo a palavra, tudo que existe no universo, a realidade que nós conhecemos, foi criada por Jesus. Diz que nada que foi feito se fez, senão por Ele. Mas mesmo tudo isso que nós conhecemos, tanto aqui no nosso pequeno planeta, como o nosso sistema solar, ou as infindáveis estrelas e galáxias do universo, tudo obra da criação de Deus. Se tudo isso pudesse ser juntado, avaliado, ainda assim mesmo, não seria suficiente para pagar o preço que Jesus pagou por nós. Ainda em outras palavras, isso significa que a vida que foi dada para nos remir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse preço que foi pago na cruz do Calvário, não existe valor maior do que este. Pois o próprio Criador se fez homem, morreu em meu e no seu lugar, no lugar de todos nós. E essa semana nós relembramos, paramos para relembrar este momento único de salvação para a humanidade. E aqui estamos, reunidos, para ouvir louvores ao Senhor, que tudo fez por nós, para agradecer a Ele
por tudo isso que Ele deu e fez por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus esteve aqui neste mundo, Ele sabia que Ele morreria, ressuscitaria e voltaria para o céu. No entanto, olhando ao futuro, ou para o futuro, Ele viu gerações que viriam depois que Ele fosse levado para o céu. E Ele queria que essa mensagem fosse passada para essas gerações futuras, inclusive no ano de 2023. E aí Ele preparou os seus discípulos para darem continuidade a essa boas novas, a pregação dessa mensagem, ou esse evangelho. Para que todos soubessem que existe sim um caminho de salvação. E o caminho que leva à salvação é uma pessoa, Jesus Cristo. E já no final do seu ministério, antes deles ir para a cruz do Calvário e finalizar a sua missão aqui neste mundo, Ele gostaria de saber se os seus discípulos sabiam qual que era a missão dele aqui neste mundo. O que Jesus representava para eles? E Ele começou lá no capítulo 16, no verso 13, fazendo uma pergunta. Jesus, Ele era um mestre por excelência, um professor por excelência. E Ele fazia muitas perguntas, porque Ele queria que a sua plateia, as pessoas que o ouviam, pensasse e refletisse em cima daquela pergunta. E a primeira pergunta que Ele fez para os discípulos, e Ele disse o seguinte, final do verso 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que eles estão dizendo sobre mim? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou outro grande profeta. Depois que eles responderam o que o povo achava de Jesus, Jesus agora volta a pergunta para os discípulos e diz: o que vocês pensam de mim? E aí Pedro toma a iniciativa e ali ele responde pelo grupo. Está registrado ali no verso 16 do capítulo 16 de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou satisfeito com essa resposta. Todavia ele sabia que os discípulos ainda não tinham entendido por completo a sua missão. E aí ele começou a preparar os discípulos de que algum tempo depois eles teriam que ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria morto. E a morte dele seria uma das mortes piores daquela época, ou acredito que não só daquela época, mas de todos os tempos. Morte de cruz. Os discípulos ainda não entendiam muito bem a missão de Cristo. E o próprio Pedro, no verso 22 do capítulo 16 de Mateus, começa a falar com Jesus, dizendo para ele não aceitar isso. Ele não precisava ir para Jerusalém, ele não precisava morrer. Na verdade, os discípulos achavam que o Messias, Jesus, havia encarnado, e agora ele se tornaria rei em Jerusalém. Em outras palavras, eles estavam olhando para Jesus e não entendiam a missão espiritual de Jesus aqui neste mundo. Eles queriam que Jesus fosse o seu rei, um salvador político talvez, mas essa não era a missão de Cristo, nem naquela época e nem nos dias de hoje. A missão dele era morrer no meu e no seu lugar,
tornando para nós o único caminho de esperança e salvação para a humanidade. No entanto, apesar disso, o próprio Cristo, ainda no capítulo 16 de Mateus, diz o seguinte, como se ele estivesse dizendo: vocês querem ser salvos? É claro que sim. Algumas crianças aqui responderam que sim. Eu acredito que todos aqui também responderiam que sim. E aí ele diz o seguinte, verso 24 do capítulo 16: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Os discípulos ficaram meio sem entender o que Jesus estava querendo dizer. E essa frase que Jesus falou aos discípulos traz de certa forma a essência do evangelho e da salvação. Em outras palavras, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, e isso é um ato de fé. É só aceitar, acreditar. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não tem preço, não tem custo, é de graça. A salvação é de graça. Quando Jesus morreu na cruz, foi um ato de justiça fora de nós, aonde Deus pega o inocente e coloca para ele pagar os pecados no lugar do culpado. O culpado, eu e você. Esse ato de justiça realizado por Deus na morte de Jesus na cruz do Calvário nos dá o perdão. Paga qualquer preço de qualquer pecado que tenhamos cometido, está pago. Nada do que nós venhamos fazer acrescentará algo na obra de Cristo. Ela foi completa, plena. No entanto, nós não devemos receber Jesus só como nosso Salvador. Nós devemos recebê-lo como Senhor. E aqui está a cruz que Ele falou que nós devemos carregar. Porque temos que abrir mão da nossa própria vontade para fazer não mais aquilo que eu desejo. E aqui é o problema. Porque a maioria de nós não está disposto a abrir mão da própria vontade para aceitar o senhorio de Cristo e dizer como Paulo: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, durante essa semana, agora neste momento, ao ouvir essas crianças cantando tão belamente, que o nosso compromisso com Cristo não seja apenas a aceitação dele como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. E ao aceitarmos ele como nosso Senhor, entreguemos a nossa vontade a ele, dizendo: Senhor, está aqui a minha vontade, não sou eu mais, mas é o Senhor que decide a minha vida. Eu quero seguir os teus caminhos, eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. Eu tenho que destronar o meu eu e colocar Cristo ao centro. Isto é ser salvo em Cristo Jesus. Repito, não é só aceitar Cristo Jesus, isso é o primeiro passo. Aceitar o sacrifício dele. Eu tenho que aceitá-lo também, o senhorio dele na minha vida. E para isso, eu preciso conhecer a vontade dele. E eu só conheço a vontade de Jesus quando eu vou até este livro. Por isso que esse livro é tão importante dentro do cristianismo. Porque nós acreditamos que aqui está a palavra revelada de Deus a nós, a vontade dele revelada a nós através deste livro.
leia este livro, estude este livro. Ele é luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Ele que ilumina a nossa vida. Ele que proclama qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É aqui que nós aprendemos qual que é a vontade do nosso Mestre, do Senhor Jesus para nós. Ah, mas eu não leio. Eu tenho dificuldade de entender. Não tem problema. Existem pessoas que podem apresentar para você qual que é a vontade do Mestre através desse livro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem se preocupado com a comunidade ao redor. E nós entendemos que o ser humano, para ele ser pleno, ele precisa ter não só saúde física, mental, mas também espiritual. Porque nós acreditamos que nós, como seres humanos, nós somos um ser holístico. Para ser completo, nós precisamos de todas essas partes. Portanto, por isso, a Igreja Adventista tem se preocupado e tem tentado ajudar por onde ela tem passado, por onde ela entra, ela tem trabalhado a questão da educação, saúde. Nós temos só aqui, nessa região, 8 instituições educacionais. Mas nós também temos hospitais, universidades, igrejas, porque nós acreditamos que todas essas instituições devem trabalhar juntas para que as pessoas tenham saúde física, mental e espiritual. Se você precisa de alguma orientação em qualquer uma dessas áreas, nós estamos de portas abertas. Se você precisa de alguma orientação na área espiritual, nós estamos de portas abertas. Esta igreja, inclusive, o pastor dessa igreja é o pastor Flávio. Antes das crianças começarem a cantar, ele já disse, em parceria com a escola, que cada um dos pais, cada uma dessas famílias, estarão recebendo um kit de Páscoa. E nesse kit, além de um presente ali para você degustar, juntamente com a sua família, você estará recebendo um livro que conta a história da salvação do ponto de vista do livro do Apocalipse. Olha que coisa interessante. O nome desse livro é O Grande Conflito. Você vai receber um. Ah, mas eu quero saber mais. Todos os domingos, a partir do domingo que vem, aqui nesta igreja, e outras igrejas adventistas também, estarão sendo abertas as portas da igreja, a partir das 19 horas, para apresentar Cristo Jesus, através do Apocalipse, através da Bíblia, para você. Se quiser algum estudo, falar assim, eu gostaria de estudar a Bíblia com vocês, nós também estamos à disposição. Lembre-se, para que você e eu sejamos salvos em Cristo Jesus, basta eu aceitar, pela fé, e tomar posse desse presente de Deus. No entanto, para saber a vontade de Deus, eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso aprender o que está escrito aqui, o que está escrito aqui. Se nós não entendermos isso, a Páscoa não faz sentido. Agora, a partir do momento que nós entendemos isso, a Páscoa faz total sentido. Quer dizer libertação. E para finalizarmos a cantata desta noite, nós vamos ouvir mais uma música que fala exatamente sobre esse tema, Páscoa. Portanto, vamos lá, crianças, louvar a Deus mais uma vez cantando essa linda música, Páscoa.
Eu fico tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final da história que o mundo assistiu, brilhando a luz celestial. Enfim, meu Jesus ressurgiu. Eu fico feliz ao imaginar que a vida posso ganhar se eu escolher nele confiar e seu presente aceitar. É Páscoa, vamos festejar. Jesus triunfou afinal, por isso podemos cantar. O bem já venceu todo o mal. Muito lindo. Deus seja louvado. Crianças, a musiquinha para oração, qual que é? Vamos lá? Oração de oração. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa escola. Obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Abençoe também os nossos pais. Que Jesus Cristo more em nossa casa também. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Cada um agora pode ser